isso que está acontecendo e que deve acontecer hoje, que eu vou conversar agora com Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui do Metrópolis.com. Bus, muito bom dia, é sempre bom estar contigo. Bom dia, Natália. Bom dia para quem está assistindo por aqui também. Uma semana emocionante, vamos dizer assim, né? Para dizer o mínimo. Uma Olha semana que cheia de acontecimentos. Exato, que semana, né, Bus? Bom, todas as semanas vão ser assim, né? É isso, não tem jeito. Desde que o tarifaço foi anunciado lá em 9 de julho, a gente vem encontrando semanas bem complexas. E a semana passada, que tinha sido de foco às medidas restritivas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E aquela relação ali complexa, né? Do presidente com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator lá da trama golpista, o julgamento deve ser em setembro, aí mudou totalmente o foco. A gente já tinha falado isso na sexta-feira passada, né, que essa semana agora certamente seria a do tarifaço, porque o tarifaço no Brasil começaria agora na sexta-feira. Mudou isso tudo, o tarifaço começa lá no dia 6 de agosto com mudanças importantes, mostrando que, na verdade, o Brasil conseguiu sim, né, se colocar ali e negociar por causa ali da diferença dos 10% com 50%. Então, assim, o presidente Lula tá feliz mesmo, as pesquisas vêm mostrando que a aprovação dele continua aumentando, então, embora não parecesse antes, o momento está sendo de maré boa para o governo, né? Exatamente, Natália. Vamos ver até quando vai durar. Por enquanto está tudo bem, mas a gente precisa esperar as próximas semanas e até os próximos meses, porque nesse momento há sim um discurso favorável, uma maré boa, como a gente pode dizer, mas há uma preocupação do governo com daqui 3 meses, daqui 6 meses, já que, óbvio, a gente sabe que vai haver um impacto. Porém, se a gente olha para o geral, a gente percebe o seguinte, que houve um recuo significativo do governo americano, eles não vão admitir isso em nenhum momento. Se você pega o início, né, o 9 de julho, o anúncio para agora, foi uma redução ali de 43% das exportações brasileiras que não vão ser taxadas. Então, houve sim um recuo, e é interessante porque a gente fez essa análise no portal do que o presidente norte-americano Donald Trump fez uma fábrica de colocar a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, mas ao mesmo tempo cedeu a economia, porque a gente sabe que a realidade, Natália, ela sempre e para a economia americana, não, daquele tamanho, como foi anunciado inicialmente, seria muito prejudicial também. Os Estados Unidos dependem muito de alguns brasileiros, o suco de laranja é um deles. Portanto, seria uma dificuldade muito grande para o Donald Trump mesmo lidar com a popularidade dele, que não anda lá aquelas coisas nos Estados Unidos. Portanto, ele faz, então, uma sinalização ao seu ao eleitorado brasileiro que também gosta dele aqui no Brasil por causa dessa relação com a família Bolsonaro, mas ao mesmo tempo faz esse recuo que é importante para a popularidade do presidente Lula, uma vez que a gente sabe que a economia dita os rumos da popularidade, e se a inflação subir nos próximos meses, essa popularidade que foi reabastecida nesse momento vai perder força. Exatamente, e isso faz bastante preço, né? Principalmente ali nas urnas que estão chegando, né? E são ali em 2026. Parece longe, mas para todo mundo que quer ali sair na corrida eleitoral, já está muito próximo. E é isso, né? Tudo que acontece pertinho do momento da abertura de campanha é complexo ou ajuda muito. Esse ponto é muito importante, né, Bus, do quanto nesse momento o governo está bem, Geraldo Alckmin, né, que é o vice-presidente, mas também o ministro do desenvolvimento, da indústria, do comércio, de serviços, que está à frente dessa coordenação dos trabalhos de negociação, então ele já conversou com um montão de gente, continua conversando, dando entrevistas em programas importantes para a televisão brasileira, conversando com a dona de casa diretamente. O governo vem saindo muito bem. Inclusive, entendendo que agora os Estados Unidos deixaram aí um espaço aberto ainda de negociação, né? O governo também vive esse momento de ter entendido que talvez consiga aí
negociar a inclusão do café nessa lista de exceções, talvez a carne bovina, né? Porque tem ainda alguns estados que vão ser bem prejudicados, muito mais com a taxação dos 50% do que exatamente com a de 10%. Então, também tem esse ponto aí de que o governo acha que abriu um flanco para uma negociação que parecia muito difícil antes, né? Exato, Natália. Tem essa negociação que pode avançar nos próximos dias. É interessante porque, além do recuo do presidente Trump, você teve uma margem que para outros países não foi dada, que foi adiar para 6 de agosto. É uma margem pequena? Muito. Se considera o tamanho da negociação, é muito pequeno, mas é uma sinalização de que talvez haja disposição de fazer. E só o fato dessa semana o nosso ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, ter se encontrado com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já significa uma porta de abertura do governo americano para negociar. Porque uma coisa, Natália, eu sempre digo, uma coisa é a narrativa política, é o discurso. Todo político precisa fazer o seu discurso para a sua base, né, para realmente manter ali o seu apoio. Mas a prática, a realidade, ela funciona diferente, né? A realidade, ela se impõe e no caso do tanto do Brasil como dos Estados Unidos, a classe empresarial pesa muito nesse fator e a gente sabe que grandes empresários definem campanhas presidenciais. Isso vale para cá, no Brasil, mas vale para lá também, nos Estados Unidos. Portanto, o presidente Donald Trump, a gente sabe, é um negociador, é um empresário, então conhece bastante do setor empresarial, portanto, ele sabe que haveria essa necessidade de negociação. Óbvio que a gente percebe que ele não leva muito em questão, quando ele quer fazer uma coisa, ele faz, mesmo que isso prejudique, de certa forma, a economia americana. A gente viu isso com outros países, pode ser que aconteça com o Brasil, mas esse recuo dessa semana dá ali um sinal amarelo, talvez não diria verde, mas um sinal amarelo de que, olha, pode ser que as negociações avancem nos próximos dias, e é essa a expectativa do próprio governo brasileiro, para justamente tratar principalmente do café, que é muito importante, vai trazer um prejuízo muito grande se não for negociado, e a carne também, principalmente a carne bovina, que a gente sabe que é muito exportada para os Estados Unidos. Ô Buz, eu acho que vale também a gente falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque é isso, saiu do foco durante essa semana. É positivo para ele sair do foco ou pode ser negativo, já que, né, ele quer encontrar esse herdeiro do seu legado para as eleições de 2026, que inclusive está bem complexa essa relação ali, né, de Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e os outros governadores que também têm sido testados ou ventilados, né, Ratinho Júnior, de que essa questão do tarifaço continua sendo um racha, né, nessas definições ou nessas discussões, melhor dizendo, sobre quem vai ser esse herdeiro político do Jair Bolsonaro em 2026, já que ele está inelegível até 2030. Natália, eu acho que nesse momento é até ideal que o ex-presidente dê uma submergida para tentar pelo menos acalmar essa temperatura que subiu muito. Mas, ao mesmo tempo, enquanto o ex-presidente usa essa estratégia de se ficar ali mais recluso, de não falar, ele está articulando por meio de porta-vozes, né? Então a gente percebe vários porta-vozes dando mensagens, convocando ações. Ele participou de uma motociata na terça-feira que, mais uma vez, foi ofuscada pela prisão da deputada Carla Zambelli no mesmo dia, então isso balançou as redes, porque aí a própria base não sabia se falava sobre a Zambelli ou sobre a motociata, então houve ali um ruído, a gente percebeu, inclusive, um levantamento que eu observei essa semana, do Pedro Bacella, falando sobre isso. Ele, que é analista de dados das redes sociais, falando que dividiu, né, os dois assuntos ao mesmo dia, acabou ofuscando um pouco a presença massiva da motocicleta nas redes sociais. Então, eu acho que nesse momento é importante ver quais os caminhos a partir de agora o PL vai tomar. A gente viu durante essa semana algumas pesquisas que saíram, não foi só de um instituto específico, de que a família foi muito prejudicada com o tarifaço no geral. As pessoas não compraram o discurso completo de que a gente está lutando por um bem maior.
as pessoas entenderam que há sim uma articulação para tentar beneficiar a própria família Bolsonaro. E isso não pegou bem nem na classe empresarial, que era uma base de sustentação do ex-presidente lá em 2022, como também não pegou nas pessoas no geral, que não fazem não são ligadas nem ao petismo, nem ao bolsonarismo. São pessoas ali que pendem, cada eleição votam em um candidato. Portanto, Natália, a gente vai precisar ver qual vai ser o movimento. A gente tem agora domingo. No domingo a gente vai poder medir um pouquinho mais de como está o bolsonarismo hoje. Lembrando que no domingo o ex-presidente não vai participar do ato lá em São Paulo, que é para ser o maior ato na Paulista, porque ele está impedido de sair aqui de Brasília, e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que marcou ali um procedimento médico para o dia, portanto, também não vai estar participando, alegou que vai estar passando, né, desse procedimento, vai estar ali no procedimento médico, portanto, não vai participar. Ou seja, nomes pesados do bolsonarismo não estarão nesse evento. Resta saber se só com a presença de deputados federais, do pastor Silas Malafaia, o evento vai conseguir reunir bastante gente ali na capital paulista. E Bus, na última manifestação que teve lá na Avenida Paulista, o Tarcísio de Freitas era, né, o único governador que faria o discurso e realmente foi o que aconteceu. Ele fez ali um discurso religioso, né, falou bastante sobre o ex-presidente que estava ali do lado dele. O ex-presidente ainda podia, né, sair de casa, principalmente de final de semana, e agora, portanto, não vai ter esse momento. Os bolsonaristas estavam usando ainda muito esse discurso, ainda usam, né, de que o tarifaço seria revertido com a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então só os bolsonaristas estavam usando ainda esse discurso. E claro, no domingo seria interessante a gente ver figuras como Tarcísio de Freitas, se ele seguiria o discurso dos bolsonaristas. Mas a não ida dele também é bem simbólica, né? Talvez até mais do que ele ir ali e não fazer esse discurso tão próximo do bolsonarismo. Afinal de contas, para além dele poder ser a continuação aí, ou o novo governo ali mais ligado ao Jair Bolsonaro, ele também pode sair para reeleição em São Paulo, né? E que tem esse entendimento, essa é uma questão bastante polêmica, porque tem o entendimento de que deve ser uma reeleição simples, né? Muito mais simples do que ele sair ali para eleição contra Lula, enfim, para eleição para presidência. Então, esse ponto do Tarcísio de Freitas realmente era uma questão bem importante lá para o domingo. Bus, eu queria te perguntar também sobre Congresso, porque o Congresso volta também, né? É muito em breve aí do seu recesso. Como é que o Congresso volta? Em relação ao tarifaço e em relação às outras pautas que tinham ficado pendentes, né? Tem algumas pautas bem importantes aí para todo mundo, não só para o governo, mas para o próprio Congresso. Afinal de contas, parte do Congresso vai querer disputar eleições ali em 2026 e também tá todo mundo querendo um bom vídeo, uma boa foto, um lugar bom ali, né, nessas discussões todas. Olha, Natália, tá difícil para o Congresso ganhar protagonismo nas últimas semanas, porque ficou entre o discurso do tarifaço, no discurso também da própria sanções contra ministros do Supremo Tribunal, e tudo isso o Congresso tem se, não diria eximido, mas como está em recesso, tem ficado um pouco de fora desse debate. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, soltaram notas nessa semana, tanto em defesa do ministro, quanto também tentando ali defender a soberania nacional, mas eles não entram muito no mérito da discussão, não entram também nas conversas. Ambos estavam fora, ainda estão fora de Brasília, voltando ainda na próxima semana, então a gente vai ver como que vai ser o comportamento, até porque, Natália, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem dois assuntos muito espinhosos para resolver, que é a questão do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e está com mandato, portanto, a partir de semana que vem as faltas dele vão começar a ser contabilizadas. Há uma ala dentro da Câmara que fala que o presidente da Câmara vai deixar essas faltas correrem, e aí sim, no final do ano, ali, início do ano que vem, o deputado perderia o mandato por causa dessas faltas, já que ele
diz ali a todo tempo que não volta ao Brasil, portanto, não voltando ao Brasil, vai continuar com falta. Mas há outra ala que defende que não, que esse assunto vai precisar ser discutido e trabalhado dentro da Câmara nesse semestre. E o assunto é a deputada Carla Zambelli, esse já está mais encaminhado, já está ali, a cassação dela já está correndo dentro da Câmara, está prestes a ser votada na Comissão de Constituição e Justiça, esse deve ser mais fácil de andar. O problema será Eduardo Bolsonaro, que é uma questão que ainda não está muito bem esclarecida, nem para os líderes, nem até para o próprio presidente da Câmara, que talvez queira deixar isso é, andar naturalmente, ou seja, com as faltas. O problema disso, Natália, é que uma vez que você não resolve um assunto, esse assunto fica permeando, né? Foi o que Sim. aconteceu, por exemplo, com a anistia no primeiro semestre. Você ficava ali, o presidente da Câmara demorou para dizer que não votaria a proposta. Então, chegou o momento de quererem votar urgência, conseguir as assinaturas para urgência. Então, uma vez que você deixa um assunto em banho-maria, esse assunto vai crescendo. É como uma bola de neve, né? Vai aumentando Uhum. conforme o tempo vai passando. Então, a ver como vai ser. Agora, em relação à anistia, o que a gente tem ali quase de consenso dentro do Centrão é que essa pauta não avança e ela só piorou é, dentro das últimas semanas, porque uma vez que você quer usar da chantagem para fazer o Congresso avançar, a gente sabe que isso nunca funcionou, Natália. E aí não estou falando nem só dos bolsonaristas, o próprio governo, quando tentou usar uma imagem, tenta usar a imagem de o Congresso não ajuda o governo, fica de fato essa dificuldade. Então, quando o Congresso de alguma forma se sente ameaçado ou chantageado, ele na verdade atua contra a pauta que estão pedindo. Portanto, a gente sabe que essa estratégia de querer chantagear de alguma forma, seria essa palavra que estão tentando agora, os bolsonaristas, ela na verdade prejudica a pauta e não ajuda a angariar esse apoio. É isso, e a gente nem comentou aqui que também vai ter um presentinho para a CCJ, que é de discutir a questão da Carla Zambelli, né, da perda do mandato ou não, mas já tem um entendimento aí de que não vai ter jeito para a deputada ali para continuar com o seu cargo lá na Câmara dos Deputados. Mas a situação da Carla Zambelli a gente vai falar bastante ainda aqui no Acorda Metrópolis. Bus, muito obrigada, viu? É sempre um prazer falar contigo. Um prazer estar aqui também, Natália. Ótimo dia para você e bom final de semana para os nossos telespectadores. Isso. Ah, e a gente não falou da palavra eu acho que assim, a palavra dessa semana e da próxima ainda é imprevisibilidade. Porque tudo pode acontecer. Eu manteria a imprevisibilidade, até fiquei Isso. pensando aqui antes de entrar no ar qual a palavra que eu ia usar, mas eu também deixaria uma outra palavra que talvez a gente repita na semana que vem, que é confronto. A Perfeito. gente está no momento de confronto, e não é só confronto Brasil e Estados Unidos, são confrontos internos aqui mesmo. É isso. Muito obrigada, Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui do Metrópolis.com, que participa sempre às sextas aqui ao Acorda Metrópolis. Valeu! Vamos